galera, como é que vocês estão? Professor Daniel Batista de volta na Geohistória. Tudo detalhado, colocado de forma específica para você arrebentar a sua prova de Geohistória para a Polícia Penal do Estado de Goiás. O que nós estamos falando agora aqui? Nós estamos falando da parte de industrialização, da parte de infraestrutura e de planejamento, tá bom? Industrialização tem relação com o quê? Com as, deixa eu jogar uma marca aqui, com as indústrias. Infraestrutura, criação, por exemplo, de estradas, criação de serviços essenciais de sociedade, estrada de ferro, estrada pavimentada, empresas, enfim. E planejamento em relação ao que? Planejamento da economia, planejamento da indústria, planejamento. Sem planejamento você não faz nada. Inclusive, tenho certeza que você está aí com o seu planejamento, executando ele para ser aprovado na Polícia Penal de Goiás. A industrialização, a infraestrutura e o planejamento em Goiás passaram por algumas fases. Por que eu gosto de trazer para vocês em fases? Para não ficar muita informação esparsa. É melhor você pegar a informação, catalogar, deixar ela bem separada por fases para não ter dúvida, certo? Então esse processo aí de tornar tudo como se fosse um catálogo facilita a compreensão. Vamos lá. A primeira fase foi entre 1910 e 1960. O que está dentro disso aqui? Olha, o que está dentro disso aqui? O que está dentro disso aqui principalmente vai da estrada de ferro, que penetrou o estado de Goiás em 1911. Vai ao fim da República Velha, criação de Goiânia. Criação de Goiânia. Então essa primeira fase engloba tudo isso. Beleza? Então, iniciou após a estrada de ferro, construiu Goiânia e o que começou a acontecer? Começou a criar de forma bem tímida ainda um parque industrial e também agroindustrial. Mas ainda era de forma tímida, tá bom? Tudo isso acontecia de forma, olha aqui, ó, de forma inicial. Aqui tudo acontecia de forma inicial. Após a década de 60 até 1985, olha o que começou a acontecer: expansão da fronteira agrícola. É aquilo que eu tinha dito para vocês. Expansão da fronteira agrícola, sabe o que é? Retirada de árvores para criação de gado, para plantio, soja, milho, entre outros tipos de culturas. E o desenvolvimento regional ele começou a ser promovido por criação de órgãos como a SUDAM e como a SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Cerrado, da região oeste. Aqui, Vargas já havia criado, por exemplo, a Marcha para o Oeste, que você viu em outro tópico de forma mais detalhada, Marcha para o Oeste. E durante 1960, o presidente Juscelino Kubitschek criou o Plano de Metas. O Plano de Metas previa também a expansão da região do Cerrado. Nós tivemos também, durante os governos militares, projetos para desenvolver região, por exemplo, da Amazônia e região também do Cerrado. Ocupação de territórios. Na terceira fase, que envolve também os dias atuais, sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar uma parada que é importante. Não é muito falado, mas é fundamental para você compreender. Vem comigo aqui. O que faz? Vamos lá, vamos pensar com a cabeça mais centralizada. O que faz uma grande empresa como Mitsubishi, Neoquímica, entre outras, não instalar uma empresa em São Paulo, em Minas, que são estados mais ricos, e vir para Goiás? Vir para Catalão? Não desmerecendo Goiás, nem muito menos Catalão, é claro que não, mas o que faz? O que faria isso? Vou te mostrar. É o processo de desconcentração. Aqui, não confunda com o direito administrativo, lá que você aprendeu com o professor Roger, desconcentração, criação de órgãos. Mas é uma coisa mais ou menos parecida, tá bom? É um pouco parecido. Sabe esse processo de desconcentração? Sabe o que ele aconteceu? É o seguinte. Como São Paulo, Minas, até mesmo Rio de Janeiro, são estados mais desenvolvidos, mais antigos e mais ricos, instalar uma indústria, uma empresa lá é muito mais caro. Por quê? Olha aqui, para eu construir uma empresa eu tenho que pagar imposto.
Eu pago imposto, o IPTU, eu pago todo o processo de construção, mas para construir uma empresa lá, eu preciso contratar um engenheiro. A mão de obra é mais cara, o pedreiro cobra mais caro, a mulher que faz ou a pessoa, ou a empresa que faz a comida para aquelas pessoas lá cobra mais caro, o alimento que você compra lá é mais caro, tudo é mais caro para você fazer nesses lugares, os impostos são mais caros. Aí sabe o que Goiás começou a fazer? Dar incentivo fiscal para essas empresas. Falar, olha empresa, você pode vir aqui para o meu território que eu vou fazer com que você fique 30, 40 anos sem pagar imposto. O Estado pensa, eu não cobro o imposto dela, mas vindo para cá vai movimentar a minha economia, vai movimentar os funcionários, vai criar empregos, vai atrair pessoas de outros lugares para a minha cidade. Tudo isso é o processo de desconcentração de indústria da região sudeste. Essas empresas se desconcentraram lá da região sudeste e vieram para outros lugares, inclusive para Goiás. Olha aqui, a política de atração de empresas. Você começa a reduzir impostos para outras empresas para que elas venham para o seu território. Então, o parque industrial, o parque produtivo começou a ficar diversificado. Diversas empresas começaram a vir para Goiás, criando cidades polo, como o próprio Goiânia, Aparecida, Catalão, ok? Anápolis, Rio Verde, são cidades polo. Aqui, ó, fábrica de carros, ok? Montadora de carros. Em todo esse período, qual que foi a tendência? Urbanização. Eu vou te falar uma informação aqui, que olha, é importante que você fique ligado. Se eu fosse você, eu ficava ligado, porque isso já caiu em prova e eu não iria querer perder uma questão dessa, que eu vou dar para você agora. Eu vou te dar uma questão agora, olha aqui. Tem muita pessoa que brinca, né, até no cenário nacional, que Goiás é roça e tal, Goiás é roça. Alguns falam brincando, outros falam sério, mas eu vou te falar. Goiás, na verdade, é um dos estados mais urbanizados que tem no Brasil. Ou seja, Goiás tem uma taxa muito grande de pessoas morando em cidades, mais do que outros diversos estados. Goiás, pelo contrário, é um estado muito urbano. Urbanização é a taxa de mais pessoas morando em cidades do que em roça. Ah, por que o Goiás é tão rico na agroindústria, mas não é muito ruralizado? Pessoal, eu expliquei para vocês. A mecanização faz com que pessoas saiam da roça para vir para a cidade. Então não tem tanta pessoa assim morando nas roças. O grandes fazendeiros, por exemplo, mora nas roças? Não mora. Nas roças precisa de 1.000 funcionários? Não precisa. É tudo mecanizado. Então Goiás não é ruralizado. Goiás tem uma forte economia no campo rural, mas as pessoas não moram lá. E como um centro ele começa a se tornar muito rico, cria-se uma cidade muito grande perto dele. Então, Rio Verde é muito forte na plantação, mas Rio Verde tem uma cidade grande. Compreenderam? Então, Goiás não é um estado ruralizado, é um estado urbano. Então, nesse período começou o quê? A aumentar essa urbanização. As pessoas saíram das roças e migraram para as cidades. Houve, então, um processo de inchaço urbano. Inchaço urbano. Beleza? Próximo ponto. Vamos agora aqui realizar uma questão. A questão, basicamente, ela te pergunta o seguinte. Olha, o que ela te pergunta? Ela pergunta o seguinte. Olha, Goiás foi formado. E Goiás sempre esteve atrelado a duas atividades econômicas, que atraíram portugueses e também brasileiros de outros estados. Certo? Por volta do final do século XVIII, essas atividades destacadas em uma das opções abaixo eram a base da economia antiga Vila Boa, mais tarde Goiás. Olha aqui, a questão só traz absurdos, uma questão bacana de ser feita. Quem não conhece, olha aqui, quem não conhece, quem não se preparou aqui com qualidade, vai ver café e vai falar, rapaz, café é um negócio aí que parece que eu estudei na escola, não prestava muita atenção não, mas parece que não. Pau-Brasil, não, inclusive eu até lembro na história que Brasil chama Brasil por causa do pau-Brasil, certeza que é AB, não. Cana-de-açúcar e cacau, não, é cana mesmo, tem certeza, eu viajei, já vi muita cana, algodão também, pessoal, nada a ver. A resposta correta aqui, como vocês já sabem, é mineração e pecuária. Aí, eu vou fazer um resumo bem rápido para você aqui, ó. Olha, no século
XVIII, o que era mais forte em Goiás? A mineração. Mineração. Resumo bem rápido, que é para você gabaritar na prova. No final desse século XVIII, nós tínhamos o quê? A mineração, mas começamos a surgir o quê? Pecuária. Mineração mais pecuária. No século, agora aqui, ó, no século XIX e depois do século XX, aqui, o que nós tínhamos? Pecuária simples, sem tecnologia, pecuária de subsistência, e aqui nós já tivemos uma pecuária e uma agropecuária complexa, ou seja, com tecnologia. Beleza? Pega e resumo para você, vai fazer você gabaritar a questão de prova. Fechou? Bora lá, gabarito aqui conforme nós vimos, é a letra A. E o que eu trouxe para você? Mineração, feita aqui, e a pecuária feita aqui. Aqui, ó, olha o vaqueiro. Certo? Próxima questão, vamos embora. Olha aí, agora sobre estrada de ferro, hein? Agora sobre estrada de ferro, que nós vimos na aula passada. Se você não viu, corre. Se você já veio para essa aqui, ó, pausa, dá o voltar aí e volta para assistir a aula passada. Já a história, você deve assistir todas as aulas e ficar bastante ligado nessa resolução de questões, certo? Vamos lá. A construção da estrada de ferro foi um marco importante para a economia goiana e responsável pelo incremento das relações comerciais com o Sudeste brasileiro. Acerca da referida estrada, assinale, então, a alternativa correta. Nós estudamos estrada de ferro. Eu trouxe a vocês todos os pontos importantes sobre estradas de ferro. E agora aqui, eu vou nas alternativas incorretas e vou marcando o erro de cada uma, para você ficar ligado. Bora lá. Primeiro, vamos ver o erro. Vou jogar a caneta vermelha da letra E. Bora lá. Tá falando que a estrada de ferro foi inaugurada após a transferência da capital para Goiânia. Pessoal, a questão está te dizendo que Goiânia foi inaugurada em 1937. Quem está te falando isso é a questão. E está dizendo que a estrada de ferro foi inaugurada depois da transferência da capital. Mas eu já tinha dito a vocês que a estrada de ferro, ela penetrou o território goiano em 1911. Tá aqui o erro da questão. Beleza? Letra D. Tá falando que liga Goiânia a Uberlândia. Mas eu disse a você que não é Uberlândia, e sim Araguari. Você lembra dessa informação? Tenho certeza que você lembra. Se você tiver assistido, você lembra. Bora lá para a letra C. A região norte foi a que mais se beneficiou com a construção da rodovia. O norte em Goiás nunca foi privilegiado. Tanto é que em 1988, o norte, representado pelo Tocantins, se separou. Uma das motivações era essa. O fato de ser desprezado pela política, pelo governo. Certo? Letra B. Está falando que a estrada de ferro foi construída sem a participação do Estado. Mas eu utilizei alguns minutos para explicar a vocês que quando o Estado observa que haverá benefícios econômicos, ele fica doido para participar. O gabarito, então, só pode ser a letra A. A ferrovia adentrou Goiás em 1911, informação correta, vinda do Triângulo Mineiro, correto? A partir dessa construção, o que houve? Impulso. De quê? Da agropecuária, aumentaram as exportações, fortaleceu-se a economia urbana nas áreas que a ferrovia passava. Gabarito letra A, trouxe aqui para vocês uma imagem da estrada de ferro. Beleza? Maravilha. Vamos ver aqui o tópico 2 do nosso edital. O tópico 2 é um tópico pequeno. Vamos falar da modernização da agricultura e também da normalização do território goiano. São tópicos que estão interrelacionados. Eles se relacionam entre si. Por isso que aqui vou trazer para vocês de uma forma bastante reduzida. Vem cá. Primeiro, o que eu vou trazer para você aqui? Fique ligado neste ponto. Nas décadas de 70
E nas décadas de 80, então 70 e 80, o que começou a acontecer? Modernização. Por causa de quê? Técnicas agrícolas avançadas. Olha o que eu trouxe para você aqui, ó. Uma plantação, essa plantação aqui de alface, ó, sendo até mesmo verificada por meio de um computador, um tablet. Está vendo que modernização? Olha aqui essa máquina. Uma máquina extremamente avançada. Imagina uma pessoa que faleceu ali mais ou menos em 1950, ela acordar e encontrar um negócio desse aqui na rua. Com certeza se assustaria, né? E os governos estadual e federal começaram também a incentivar. Como? Economicamente. Reduzindo impostos e incentivando. Essa transformação, o que aconteceu? Quais foram as principais transformações? Primeiro, mecanização. Então, o que é tecnologia? O que mais? Aqui, ó. A tecnologia foi o mais forte, né? Insumos agrícolas. O que é isso? São fertilizantes. Fertilizantes. O que mais? Os agrotóxicos. Tudo isso colabora para quê? Colabora para a criação, a possibilidade de plantação nessas regiões. Olha aqui, o que isso aqui é top? É a calagem. A calagem no solo é um fruto da aplicação da tecnologia. Perceberam que o solo do Cerrado era muito ácido, né? Isso aí você já viu na sua aula sobre hidrografia, relevo, sobre o bioma. Perceberam que o solo do Cerrado era muito ácido e fizeram o quê? A aplicação de calcário nesse cerrado. Para quê? Para que o cerrado se tornasse fértil. Beleza? Para que o cerrado se tornasse fértil. Juntando tudo isso. Não, olha aí, eu juntei tudo isso. O que eu vou ganhar? Vem cá. Aumento da produtividade. O cerrado começa a ficar mais produtivo. Expansão da fronteira agrícola. Aí tome cuidado, algumas questões associam isso ao desmatamento. O agronegócio ele fica fortalecido. Mas, olha aí, ó, uma diversidade. Surgem também as desigualdades regionais, que é um assunto que nós vamos ver. Não estava previsto expressamente no edital de 2019, mas aqui no Avanço nós trazemos tudo detalhado para você dentro do edital agora, de 2024. Toda essa modernização também traz desigualdades regionais. Algumas regiões se tornam mais ricas do que as outras, certo? Então são impactos positivos e também negativos. Uma dessas situações é o êxodo rural, que eu já tinha falado para vocês. Saída em massa. Só que as pessoas saem da cidade, elas têm que ir para algum lugar, né? Elas vão para onde? Para as cidades. Gera o quê? Inchaço urbano. Trouxe duas fotos para vocês, para ficar gravado na mente. Olha aqui, ó, um pai, uma mãe e uma criancinha. Eles com as malas, olhando para trás e vendo aqui um trator e um caminhão. Aqui, outra imagem top também, ó, uma colhedeira, colhendo aqui o milho e os trabalhadores saindo aqui tristinho, certo? Para representar esse inchaço urbano. E também outro impacto, problemas ambientais. Aqui eu trouxe para vocês uma queimada no cerrado, aqui é uma queimada e aqui um desmatamento, certo? Grave essa informação, porque é importante para você, beleza? Vamos lá então, tópico 4 do nosso edital, falando sobre economia goiana e industrialização, infraestrutura de transportes e comunicação. Fique ligado agora, deixa eu voltar aqui, fique ligado agora, pois nós vamos falar de aspectos econômicos de uma forma mais direcionada. Vem cá, economia goiana é importante porque está relacionada a atualidades. Pessoal, na questão histórica, nós trabalhamos tudo. Aqueles tópicos que são, entre aspas, batidos, nós trazemos. Entradas, bandeiras, trazemos tudo. Não falta nada. Mas na parte que nós temos que falar da questão atual, da questão econômica, também não falta nada. Beleza? Olha aqui, sobre a economia. Eu já havia dito que Goiás é a 9ª economia do Brasil. Então Goiás está na posição privilegiada. De todas as unidades federativas, Goiás é a 9ª. O PIB goiano, ou seja, o Produto Interno Bruto de Goiás, ele ultrapassa a marca de 200 bilhões. Então ele ultrapassa a marca de 200 bilhões, tá bom? Na região centro-oeste, por exemplo,
Goiás só perde para o DF. Então Goiás tem um PIB maior do que MT e MS, maior do que Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Tá bom? A taxa média de crescimento do PIB de Goiás, ela é superior à média nacional. Então, ou seja, Goiás está crescendo mais do que os outros estados, economicamente falando. Certo? Aqui eu trouxe a imagem da Secretaria da Economia, trouxe aqui alguma imagem de indústria, e agora eu vou destacar os pontos da economia goiana que mais tem se evoluído, que mais tem crescido, que mais tem aparecido no cenário nacional. Vamos lá. Primeiro aqui a agricultura. A agricultura em Goiás, eu não vou nem ficar amassando mal aqui não. Você sabe por que ela se desenvolveu. Tecnologia, modernização, você já sabe, eu tenho certeza. Você está pronto para gabaritar a questão sobre isso. A agricultura em Goiás, ela cresceu alguns produtos. Olha aqui, ó. A soja, eu grifei os mais importantes. Soja, milho, cana-de-açúcar. Mas também existe a produção do sorgo e do feijão. Trouxe aqui a imagem para você associar. Na pecuária, nós temos bovinos, suínos, leite, ovo, muita exportação de carne. O foco principal aqui, ó, é os bovinos. O suíno em Goiás existe? Existe, mas o principal é o bovino, criação de gado mesmo. O setor de serviços, isso daqui, pessoal, é uma das apostas minhas para a prova. Por quê? Pega candidato desavisado. O candidato que não se preparou com qualidade é o seguinte: se perguntar para ele qual que é o principal setor da economia em Goiás, ele vai falar agropecuária, indústria, e não é. É o setor que mais tem crescido, mas o que ainda gera maior destaque econômico é o setor de serviços, maior geração de empregos. Em termos da indústria, a indústria goiana está forte, viu? A indústria goiana está crescendo bastante. Nós temos, olha aqui, destaque na produção sucro-alcooleira, envolvendo o que? A cana-de-açúcar, certo? E também a automotiva. Já em Anápolis, olha aqui, em Anápolis, o maior destaque lá em Anápolis é a parte da farmácia, tá? Neoquímica, vocês vão lembrar, o estádio do Corinthians tem o nome de Neoquímica Arena, tá? O patrocinador oficial aí lá é a empresa Neoquímica, que tem sede também em Anápolis, dá dinheiro demais, gera muito dinheiro para a cidade de Anápolis, certo? O que eu fiz? Eu disse a vocês que o PIB goiano, ele é o nono maior do Brasil. No Centro-Oeste só perde para o DF. Aí o que eu fiz? Peguei o PIB goiano e trouxe a divisão dele para você ter em mente como ele se divide. Se você me perguntar, é importante decorar as porcentagens? Não, não é importante decorar a porcentagem, a vírgula. Você só precisa saber que o setor mais importante da economia em Goiás é o setor de serviços, que é o terciário, e que se juntar o setor primário e o secundário, se somar eles, ainda não dá o terciário. Você precisa saber isso. Isso você precisa levar em mente. Então, decorar a porcentagem não é tão necessário. Agora, conhecer que o terciário está arrebentando tudo, você precisa conhecer. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui as porcentagens. O setor terciário da economia, eu vou trabalhar em primeiro. O que é o setor terciário da economia? Representa a prestação de serviços. Isso de forma ampla, envolvendo aqui a administração pública. Você fará parte da administração pública em breve? Sim, com a ajuda de Deus você fará parte dessa administração pública como servidor, certo? Prestando serviços públicos. Mas pode ser que hoje você já faça parte do setor terciário. Talvez você trabalhe aí no setor do comércio, talvez você preste algum serviço, você já contribui para a questão do PIB da parte de serviços, mais de 70%. Algumas partes mais atualizadas falam que é 60%, mas o que importa é que o setor de serviços ele se destaca e muito da economia goiana. O que nós temos mais aqui? O setor secundário, ele representa 20,8% e o primário 6,7%. O primário é a agropecuária, certo? É a criação de gado, é o extrativismo, é você tirar a coisa da terra. Já no secundário, o que é? São as indústrias. Então, o setor secundário ele é o industrial, é a construção civil, são as indústrias de modo geral. Aqui, ó, então, eu trouxe para vocês a imagem, o setor primário. Tá vendo aqui o gado e a plantação? Aqui é o setor secundário, para você lembrar de indústria. E aqui eu trouxe a imagem do professor que representa o setor terciário, certo? Prestação de serviços, tá?
É claro que atualmente o que mais cresce em Goiás é o primeiro e o segundo, mas o maior ainda é o terceiro. Aí eu vou te trazer uma dica aqui. Eu vou te trazer um negócio aqui. Eu, professor Daniel Batista, nunca vi nenhum outro professor tratar. Nem a época que eu me dedicava à geografia no período de Enem, de questões de ensino médio, nem hoje no concurso público. Mas vem cá, eu vou te trazer isso. Existe um sinônimo para o setor terciário. São dois sinônimos. Primeiro, setor de serviços. E segundo, setor da administração. Te garanto que você ainda não ouviu isso. Já caiu em questão? Já. Um sinônimo para setor terciário é o setor da administração. Fique ligado nisso, pois é importante para a sua aprovação. Beleza? Top de bola. Top de bola, show de bola, maravilha. Vamos para cima. Sobre a evolução da indústria em Goiás, nós temos uma evolução que está acontecendo de forma muito expansiva. A indústria em Goiás, ela tem crescido bastante. A indústria em Goiás, ela tem crescido de forma aí assustadora, tá bom? Vou dar alguns exemplos. Você quer exemplo? Você quer algum exemplo com imagem? Eu vou te dar. Olha aqui, o professor traz as imagens para você associar esse conhecimento. Olha aqui, um dos exemplos. Perdigão. A Perdigão, uma empresa reconhecida no cenário nacional, possui sede, por exemplo, em Rio Verde. Foi comprada aqui por essa holding, o Brasil Foods, beleza? Olha o que mais que aconteceu. Hyundai, conhece a Hyundai? Tem um carro da Hyundai ou quer comprar? A Hyundai e a Mitsubishi possuem instalações em Anápolis e Catalão, por exemplo. Conhece a Neoquímica? Torce para o Corinthians, o Corinthians aí está quase sendo rebaixado. A Neoquímica, a Telto, todas elas estão onde? Em Anápolis, certo? Estão lá em Anápolis. Beleza? Professor, ainda tem a questão aí da hidrelétrica, que é a geração de energia por meio da força da água em Goiás. Tem isso? Em Goiás existe a geração de energia por meio da força da água? Existe, e eu vou destacar a você onde estão as principais hidrelétricas aqui em Goiás. Eu vou destacar de uma forma bem simples. Primeira delas nós temos em São Simão, ok? A usina de São Simão, que está localizada tanto em Santa Vitória, em Minas, e também em São Simão, aqui em Goiás. Qual rio que é esse? Paranaíba, certo? Outra, Serra da Mesa, o pessoal que gosta aí de ir lá para pescar, fazer esportes náuticos, beleza? Serra da Mesa está onde? Município de Cavalcante, município de Minaçu, tem também em Uruaçu, certo? Beleza. E a Cachoeira Dourada? Está no município de Cachoeira Dourada. Está também em Tumbiara. Envolve o que? O rio Paranaíba. Esse rio aqui, ó, se cair nas questões para você, o rio que tem mais importância econômica em Goiás é o Paranaíba. Tá? Não é o São Francisco, não. Economicamente, o rio mais importante de Goiás é o Paranaíba. Certo? E temos ainda por último aqui, ó, Canabrava. Beleza? Em Canabrava, está localizado no município de Cavalcante. Minaçu é o rio Tocantins. Hidrelétrica, todas essas fotos aqui, ó, que eu trouxe a vocês, são hidrelétricas. Aqui, ó, H. Todas elas são hidrelétricas. Fechou? Beleza, então. Vamos dar aqui um corte rápido. E no nosso próximo bloco, nós vamos avançar para a parte de transportes e de logística. E já vamos emendar direto com uma questão para você ficar ligado aí na sua prova, beleza? Eu estou te esperando na próxima aula, hein? Não fique sem assistir a próxima aula, porque ela vai ter elementos fundamentais para a sua aprovação. Valeu, então!